colocar no universitário, né? Esquece não. Aleluia! E vamos falar sobre a lição da humildade. Não, cadê nosso professor ali? O outro não veio hoje não. O outro não veio, porque eu ia pregar e ele resolveu ficar em casa. Brincadeira. Flávia, né? Então, os irmãos são convidados para estar com a gente todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, aqui na igreja, tá? Juntamente com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus, com os irmãos. Eita glória, Jesus, aleluia! Né? E aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. Estamos falando nesse trimestre, o Verbo se fez carne. Então, todos os irmãos estão convidados, estão convocados para estar conosco aqui na maior escola, na maior faculdade, tá? A escola bíblica, a maior escola do mundo, a maior faculdade do mundo, o maior colégio do mundo, é a escola bíblica, tá? Então, os irmãos estão convidados. Quando eu cheguei aqui, me chamou a atenção uma pessoa que está conosco hoje, né? Ela me prestou a primeira vez quando eu vi. Isso me encantou, né? Por isso que eu digo, você tem que saber tratar bem as pessoas, né? E essa irmã, ela me cedeu a revista da escola dominical. Depois me ofereceu um copo d'água, né? A irmã Rosinha, né? Deus abençoe grandemente a sua vida, nunca vou esquecer. Tá? Eu jamais, sou muito grato. Tá? Se você me der um abraço, eu vou para eternamente agradecer. Eu sou desse jeito. Porque isso é importante, irmãos. Tá? Então, muito obrigado ao pastor Sérgio, aos irmãos que estão aqui no culto de doutrina. Tá? O irmão Júnior ali está com sono, Deus abençoe. E o nosso grande apóstolo Tiago, Deus abençoe, Tiago. Um abração, Tiago. Gosto muito de Tiago, tá? Deus abençoe grandemente Tiago. Meus queridos irmãos, Provérbios capítulo 30, versículo 25. Eu não sei se alguém pregou aqui sobre formigas. Tá, mas está contido na palavra de Deus. Vamos falar um pouco sobre não a formiga em si, mas o que ela significa para eu e você. Tá? Provérbios capítulo 30, versículo 25. Tá na Bíblia Sagrada, os livros sapienciais, livros de sabedoria. E estaremos falando sobre esse assunto que é pouco falado, mas que há uma necessidade de ser pregado. Né? Está na Bíblia e precisamos pregar tudo que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, Provérbios capítulo 30, versículo 25, vai dizer assim, ó. As formigas são um povo impotente ou fraco, todavia no verão preparam a sua comida. Quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão, mais no capítulo 30, capítulo 31, Lemuel e Agur. Então Agur era um homem sábio, assim como Salomão. Ao escrever essas palavras, ele via significado nas coisas pequenas. Isso é interessante. Tá? Como também, se você for analisar, o próprio Jesus Cristo, ele era um grande especialista em observar as pequenas coisas. E Zacarias, no capítulo 4, versículo 10, ele vai dizer: não, por que vocês desprezam o dia das coisas pequenas?
Muitas vezes nós desprezamos as coisas pequeninas. Tá? Quando eu disse que é interessante você dar um abraço em alguém, você oferecer um pouco d'água a alguém, você ser atencioso a alguém. Você pensa que é uma coisa pequena, mas não é. A Bíblia vai dizer: por que vocês desprezam o dia das coisas pequenas? Então não devemos desprezar aquilo que a Bíblia diz. Penso que você pensa que é pequeno, mas não é. Então o que podemos aprender sobre as formigas? Formiga é símbolo de união, amor, organização, força, atitude, humildade, liderança, administração, disciplina, economia e por aí vai. Chamamos as formigas pelo mesmo nome. Atos capítulo 11, versículo 26 vai dizer que em Antioquia os discípulos foram conhecidos como cristãos. Existem aproximadamente 15 mil espécies de formiga no mundo. Em tempos de crise econômica, de crise religiosa, de crise na sociedade, de crise na saúde, de crise na política. A sociedade das formigas ensina valores totalmente diferentes e dá um ensinamento muito grande para nós, seres humanos, que pensamos sermos grandes valores de sucesso, de vitória. Então precisamos sair da zona de conforto e ampliar o nosso círculo de relações e de amizades. Então as formigas são pequenas, mas unidas, fortes. E fazendo uma conjectura, precisamos ser unidos. Eu quero dizer para você que você é uma potência usada nas mãos de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28, vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os indivíduos que o mundo considera grandes e sábios. A Bíblia vai dizer que Deus escolheu o que é insignificante, aquele que é desprezado pelo mundo, para se tornarem um instrumento, um canal usado nas mãos de Deus. Isso é verdade, né? Paulo vai escrever isso à igreja, primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá? Então as formigas não dizem às outras que não precisa delas. De maneira alguma, você não vai ver isso. Você vai ver as formigas juntas, unidas em um só propósito, em um só objetivo. E muitas vezes eu e você, nós temos mania de dizer que não precisamos de ninguém. Desse jeito. Eu não preciso de você porque eu tenho isso, eu não preciso de você, eu não preciso de você. E ao contrário, irmãos, é que eu e você, nós precisamos uns dos outros. Desse jeito. Precisamos uns dos outros. Só há uma pessoa que não precisa de ninguém, que é Jesus. Jesus é Deus, irmãos. Ao mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas eu e você, que nós somos limitados pecadores, eu e você, nós precisamos uns dos outros. Por isso que a família, ela dá um ensinamento muito grande, né? Ela muitas vezes nos coloca no bolso, vamos dizer assim, né? Elas têm um espírito de companheirismo, irmãos. Um espírito de unidade. É isso que eu e você precisamos ter consciência, tá? Sermos unidos. Parar com esse negócio, não falo com A, não falo com B. Precisamos um dos outros e precisamos falar. Quebrar esse protocolo no nome de Jesus, irmãos.
consertar no dia da Santa Ceia, muitas vezes. Às vezes nem se conserta, pastor. Às vezes nem se conserta. Eu tomo a Santa Ceia com raiva do irmão, com raiva do irmão, o irmão está ali, eu vou por aqui para não falar com ela, não falar com ele. Não é assim, irmão. Precisamos se reconciliar, precisamos ser companheiros, unidos. Uma equipe motivada é como um exército imbatível, alguém já disse. Então as formigas nos ensinam muito. Então, dentre as ricas lições, seria o seu trabalho, a sua sabedoria. E Deus, com certeza, além de nos ensinar, Ele nos confronta com as formigas. O mesmo livro, Provérbios capítulo 6, versículo 6, vai dizer: vai ter com a formiga o preguiçoso. Provérbios capítulo 6, versículo 6. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Olha aí o que o escritor diz. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha para elas. Verifique, estuda elas. E ser sábio igual a elas. Trabalhe igual a elas. Seja econômico igual a elas. Sejam unidos igual a elas. É isso que a Bíblia está dizendo. E é interessante que em 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 e 11, vai dizer: se alguém não quiser trabalhar, não coma, porque alguns de vocês não estão trabalhando. É isso que Paulo está escrevendo à igreja de Tessalonicenses. Ele vai dizer: se alguém não quiser trabalhar, quantas pessoas não querem trabalhar, querem ver a custa dos outros, irmãos? E a Bíblia vai dizer: se você não quer trabalhar, também não coma. Aí Paulo mais na frente vai dizer: porque alguns de vocês não estão trabalhando, estão sendo pesados nos outros. Vão trabalhar como eu sou fabricante de tendas. Jesus trabalha até agora. Desse jeito, glória a Deus. Ele vai dizer: eu e meu pai trabalhamos até agora. E a formiga trabalhando. Enquanto tem muitas pessoas que não querem trabalhar, não querem levar um pão de cada dia para casa, que não querem trabalhar para a igreja, não querem trabalhar para a obra, não querem trabalhar para nada. Na verdade é um preguiçoso. Eita glória! Aí a Bíblia vai dizer: vai ter com a formiga, não é você não. Vai ter com a formiga. Ó, preguiçoso. Meu Deus. É terrível, né? Terrível. Terrível. Jesus repreende, com certeza que não tem. Mas se tiver, repreenda esse espírito de preguiça no nome de Jesus. As formigas trabalham dia e noite para terem reservas suficientes durante o inverno. Isso se chama planejamento. Precisamos planejar assim como as formigas planejam. Né? Capítulo 6, versículo 6, 7, 8, vai em diante. Você vai ler isso aí também, porque a gente não tem tempo para ler todos os versículos, mas tem no capítulo 6 de Provérbios. Você vai ver isso aí. As formigas trabalham dia e noite, tá? Para terem reservas suficientes. Precisamos ter reservas, irmão, espirituais na nossa vida. Meu Deus! Precisamos ter reservas. Veja bem, eu estou dizendo reservas espirituais. Eita glória! Os irmãos estão entendendo? Se você entrar no carro na reserva, chega um momento lá, vai parar. Então você tem que ter reserva espiritual na tua vida, irmão. Ore mais, venha à igreja mais, leia a Bíblia mais ainda, venha à escola bíblica, venha ver o culto, irmãos. Ensino, faça alguma coisa, porque vem o inverno. Olha, não tem reservas. Vamos chegar ao inverno, vamos chegar à tribulação,
chegar na dificuldade e a bater a sua porta, você não vem até ela. Eu não preciso da escola bíblica, não preciso de curtir doutrina, não preciso disso, porque eu nasci na fé. Eu já li a Bíblia 10, 20 vezes. Porque eu sou pastor, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Entendeu? Não é? Porque eu sou músico, porque eu sou presidente de senhora, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Satanás não quer saber quem é você, não, mas quer derrubar você. Mas não. Aí se vai ler, não tiver para falar. Sabemos organizar. Vemos isso com a organização social das famílias. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40 vai dizer: mas faça-se tudo decentemente, com ordem. E as famílias são altamente organizadas. Então seja organizado também na sua vida espiritual, irmão, na sua vida conjugal, onde você trabalha, seja organizado, assim como as formigas. Tem pessoas que estamos organizados em tudo. A vida dele, a vida dela está desorganizada, conjugalmente, espiritualmente, materialmente, ministerialmente. Está perdido. Não seja organizado, irmãos, com as famílias. Paulo fala que deve ser feito com decência e ordem. As famílias são exemplo de organização e ordem. Embora todas as famílias construam formigueiros, algumas destacam-se fazendo obras de engenharia, túneis, galerias, câmaras, depósitos, berçários, e tem até sistema de ventilação. A obra de Deus só consegue ir avante, porque Deus tem o seu contingente de crentes que são verdadeiros construtores de sua obra. Tem um porteiro, tem um zelador, tem um pintor, tem aquele irmão que faz tudo, tem um pregador, tem um evangelista, tem um pastor, tem um cantor, tem um intercessor, tem um professor da escola dominical, tudo no seu devido lugar, irmãos, trabalhando até a vinda de Jesus. Cada grupo de formiga tem a sua função dentro do formigueiro. Precisamos ter a nossa função dentro da casa de Deus. Isto é uma conscientização que cada crente deve ter: cumprir a sua função e nunca invadir ou se preocupar com a vida ou a função do outro. Tem pessoas que observam a sua vida e esquece, observa a vida dos outros e esquece da sua. Tem que ter cuidado com isso, eu estou fazendo aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, o irmão ali não faz nada. Não interessa, trabalhe na obra do Senhor. Você vai receber o seu galardão no tribunal de Cristo. Mas quando eu só fico olhando para a vida do pastor sério, para a vida dos irmãos, e esqueço da minha, eu não vou ganhar nenhum tipo de galardão no céu, irmão. Porque minha vida é criticar, minha vida é murmurar, não faço nada na obra de Deus, ainda estou criticando quem faz. Então precisamos se converter nisso, irmãos. Porque não tem nenhuma criança, todos somos adultos na casa de Deus. Você tem novos convertidos, vamos falar agora, daqui a pouco precisamos ter educadores, ensinadores, mentores, discipuladores. Então, no formigueiro tem a rainha, vive dentro do formigueiro, é uma formiga. Então, cada comunidade crente tem o seu pastor, tem o seu líder. Cada crente tem que reconhecer, reverenciar e conviver com essa realidade. Que aquela igreja tem um pastor, tem um líder, tem uma hierarquia bíblica, devemos obedecer. Falamos isso na escola dominicana todo dia. Precisamos obedecer, porque tudo tem uma hierarquia. No seu trabalho tem uma hierarquia, dentro do seu lar tem uma hierarquia, na igreja tem, onde você for tem uma hierarquia. Então precisamos obedecer. Simples. Sim.
obedecer segundo as Escrituras. A função de reprodução aparece apenas quando são necessários, são os machos, para a fecundação da rainha. Tá? Então cada crente deve estar ligado ao Senhor de sua vida, fazendo o papel do reino, dependendo do pastor, do líder, apenas para a orientação necessária de cabíveis. Tá? Temos que ter cuidado, porque cada formiga tem o seu lugar, mas ela não vai ter o lugar do outro. É interessante isso aí. E o que a Bíblia vai dizer? O Provérbios capítulo 25, versículo 17. Olha, não exagere nas visitas, para que não se canse para que o anfitrião não se canse de você e fique com raiva de você. Então, porque tem cuidado, não fique. Eu estou todo dia na casa do apóstolo Tiago, mas tem um momento que ele vai mandar pegar o dedo, né? Eu vou estar na casa do Ju direto, né, Ju? Pô, né? Então não exagere, a Bíblia vai dizer 25, capítulo 25, versículo 17, não exagere, essa tradução vai ser diferente. Aqui não põe muitos pés na casa do teu próximo para que eles não se falem de ti e passa a te odiar. Então tem que ter cuidado. Olha a Bíblia é muito interessante, né? Então não exagere nas visitas. Visite sim as pessoas, visite. Precisamos visitar, sempre precisamos visitar. Tome um café com ela, tome um chá com ele, com ela. Tá? Mas não exagere nas visitas. Tá? Precisamos saber se comportar. Aprendemos isso com o comportamento das formigas. Efésios capítulo 4, versículo 11 vai dizer: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Assim como no formigueiro, o desenvolvimento, também a obra de Deus precisa crescer e desenvolver. Tem pessoas que não crescem nunca, irmãos. Eu não sei porquê. A pessoa parece que não quer se desenvolver, crescer espiritualmente, ministerialmente. Tá? Então, formiga chega a albergar 3 milhões de formigas, só para vocês terem uma ideia. Tá? Interessante que, olha, hoje de 100 pessoas que aceitam Jesus nas Assembleias de Deus, 10 delas descem as águas batismais, mas só 5 permanecem, porque falta o desenvolvimento. De 100 pessoas que aceitam Jesus, tá? 10 descem as águas batismais, mas só 5 permanecem, porque falta o desenvolvimento. Se alguém hoje ou no domingo aceitar Jesus aqui, não é somente o aceitar, glória a Deus, aleluia, amém, mas precisa de alguém para mentorear, alguém discipular, abraçar, pegar o nome dele ou dela, pegar o endereço, tá? O telefone, e no outro dia, no mesmo dia, ligar para ele ou para ela, fazer uma visita, ir na casa dele ou dela, e, se possível, trazer até a igreja. Precisamos fazer isso, irmãos. Não se aceitar Jesus, amém, glória a Deus, 10 pessoas aceitaram Jesus, foi uma bênção de Deus. Desse jeito. E no outro dia, não é? Eita! Então precisamos discipular essas pessoas. Falta o desenvolvimento, e as formigas nos ensinam esse desenvolvimento. O formigueiro é um grupo responsável pela alimentação. A igreja também é assim, é um grupo responsável só para alimentar o rebanho espiritualmente. São os professores da escola bíblica, tá? São os pastores, são os mestres, doutores, que também precisam estudar, fazer cursos teológicos, se preparar para alimentar a igreja. Mas tem pessoas que não estudam, não fazem nada, irmãos. Como é que eu tenho conteúdo bíblico para alimentar a igreja, pastor Sérgio? Se eu não venho para a escola dominical, se eu não leio a Bíblia, se eu não faço nada. Eita, meu amor. Então eu preciso
igreja, assim como no formigueiro há grupos de formigas que é responsável só pela alimentação, irmão. Aleluia. Precisamos fazer isso também. No formigueiro existe um grupo que cuida da manutenção e ampliação do formigueiro. Na igreja também existe um grupo de crentes que é usado por Deus para crescer e expandir a igreja. São os ganhadores de almas e discipuladores. Mas quando se fala em evangelização, discipular alguém, quase não tem ninguém. Muitas vezes, irmãos, queremos pregar aqui. Se o pastor Célio não me der oportunidade aqui, eu não vou evangelizar, eu não vou discipular ninguém. Mas não é assim, irmãos. Precisamos ganhar almas para o reino de Deus. Precisamos expandir o reino de Deus e discipular essas pessoas. Hoje quase não é feito, irmãos. De vez em quando tem aqui a campanha, né? Você faz essa campanha no lado livre, não é isso? Uma vez por mês, não é isso? Por ano. Uma vez, eu sempre vocês fazem por aqui, uma vez na Porto Campal. Você faz, não é isso? Precisamos ganhar almas para o reino de Deus, irmãos. Isso tanto é espiritual como financeiramente. Não adianta ganharmos 10 pessoas no domingo se não tiver ninguém para acolher. Precisamos acolher essas pessoas. Precisamos ligar, como disse, visitar as pessoas. No formigueiro existem as formigas vigias, são os responsáveis pela segurança e defesa dentro do formigueiro, conhecido como formigas ou brecas. Esse é o grupo de pessoas que Deus usa nas igrejas para proteger, defender a igreja dos ataques tipos de levantes, tanto no diabo quanto no sistema mundano. E falamos sobre os hereges que têm aparecido nas redes sociais, irmãos. E precisamos ter capacidade para defender a igreja, para dizer o não a esse tipo de gente. São aqueles que têm capacidade de orientar a igreja dos hereges que tem surgido, bater de frente com esse tipo de sistema, irmãos, que tem causado escândalo ao evangelho. Precisamos ter cuidado com isso. Tenha cuidado porque você está observando, vendo no seu telefone celular, no YouTube, que tem aparecido muitos hereges que distorcem a Bíblia, irmãos. E o pastor, ele tem autonomia de Deus para defender e desfazer esses hereges e suas conclusões, né? Como aconteceu outro dia, né? Não vou dizer que o homem não era herege, mas na sua oratória disse que Jesus, eu não sei se o Tiago estava lá nesse dia, que Jesus tinha várias casas, né? E eu não sou o pastor da igreja, mas eu sou um dos pastores. Eu fiquei. Tem coisas que você fica. Não dá, sabe, irmão? Você fica inquieto. Pois é, né? Aí quer botar assim por fim da força que amém, não entra, irmão. Eu sou diferente, eu não dá. Eu não concordo, pode ser quem for, irmão. Pode ser quem for. Eu não sou uma Bíblia igual as outras. Se você tiver na Bíblia Sagrada, amém. Mas se você não tiver, pode ser minha mãe. Ela está errada, acabou, irmão. Quem manda é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada está maior do que a igreja. A Bíblia Sagrada está maior do que o pastor. A Bíblia Sagrada é maior do que tudo, irmão. Porque é a palavra de Deus.
dia, na escola dominical. Tive que fazer isso aí mesmo. Eu, pastor Vicente estava lá, pastor Vicente estava lá, não disse nada. Porque eu estava lendo a Bíblia, falei assim, sabe? Entendeu? E quando você está dentro da palavra de Deus, ninguém te chama a atenção, não, irmão. Ninguém tem autoridade para te chamar a atenção, porque tu está dentro da palavra de Deus. Glória a Deus. E falando com responsabilidade. Desse jeito, Jesus. Educadamente. Entendeu? Então precisamos orientar a igreja, irmãos. E eles fazem isso aí. Isso eu disse sempre, e graças a Deus, pastor Sérgio tem que ter esse cuidado. De ter cuidado, de colocar pessoas com pensamentos diferentes para, sabe? Tem que ter cuidado. Observando quem entra, quem sai, vigiando a nave da igreja. São as formigas obreiras, que estão sempre vigilantes. No formigueiro existem as formigas operárias, chamadas também de enfermeiras, são responsáveis pelo ensaio, cuidando dos ovos, das larvas, do formigueiro, dos predadores. Porque cuidado com os predadores, existem os predadores por aí, irmão. Cuidado, irmão. Cuidado. Apresenta um grupo dentro da igreja que é usado por Deus só para cuidar dos novos convertidos. Precisamos ter um grupo de pessoas dentro da igreja, assim como as formigas, olha aqui, olha, que são formigas enfermeiras que cuidam das larvas. Precisamos também ter um grupo de pessoas dentro da igreja que cuidam dos novos convertidos. Eita! Porque senão os predadores vêm. Olha. Precisamos ter um grupo de pessoas. Então Jesus já chega a pessoa lá. Já chega, já abraça. Né? Olha aqui, ó, estou com você. É desse jeito. Eu tenho. É muito bom. Eu falei sobre isso. Quem é o seu mentor? Muitas vezes muita gente apontou para o pastor Sérgio. Quem é o seu mentor? Né? Quem foi o seu mentor? Quem foi o seu discipulador? Isso é muito importante na vida do cristão, para você crescer na maturidade, irmão. Para você não crescer aos trancos e barrancos. Né? Muitas vezes chega até a ser rebelde, por isso porque não tem alguém que mentoriou, que discipulou, que te ensinou, que te educou. E na igreja nós precisamos desse grupo de pessoas, educadores. Guardar a fé dos novos crentes, que são novinhos, são bebês, assim como um bebê, que precisa de leite, que precisa de um cuidado. Assim é um novo crente, que precisa desse cuidado, irmão. Tudo bem que tem crente antigamente, parece um bebê, né? Tem que ter cuidado com ele, tem que ter cuidado para não ferir, para não... Pessoal assim, meu irmão. Tem que ter cuidado para não ferir. E porque ainda não cresceu ainda, Paulo está dizendo, ó, você está tomando, tem cuidado, porque está tomando leite ainda, não pode comer ainda um alimento sólido, né? Então aqui entra a ação do professor da escola bíblica, que pode dar esse suporte também, ou alguém habilitado para isso, que cuida dos novos crentes. Porque senão vai estar na estatística que eu falei aqui agora. Vai embora. Não tem raiz, não cresce. Senhor Jesus, mas ninguém me cuidou. Alguém foi lá? Não, nunca aceitei a Jesus, mas ninguém. Não é tão feio, não. E eu lá na igreja, glória a Deus, aleluia, então, irmão. Vai fazer alguma coisa, vai cuidar dos novos crentes, irmão. E agora chega o poder, que o poder não tem nada, tem muita carne muitas vezes, e sabe que cadê, irmão? Vamos fazer alguma coisa, irmão. Vamos fazer alguma coisa, irmãos. Desse jeito, Entendeu? Convida ela para a escola dominical, para a escola bíblica. Agora chama ela lá, eu vou pegar 19 horas, eu passo na sua casa. Para que
aqui tem uma escola, lá tem a escola bíblica, é uma bênção lá. Aí no finalzinho da trimestre ainda tem o café lá com bolo e aquela coisa. Você comeu quase tudo. Uma bênção de Deus, né, irmão? Isso foi que a irmã fez ali. É uma bênção de Deus. Vem de Jesus amado. Mas foi bom, convide, faça alguma coisa, não fique só voando. Que dia é hoje, não sabe que dia é hoje, não sabe para onde vai, para onde vem. Tem crente assim, tem gente assim, no mundo da lua, da cuca. Acorda, irmão. Nossa, mas tem crente que precisamos balançar, né? Sacode ele, que Jesus vem do filho, irmão. Sacode ele, sacode ela. Irmão, tem que ser desse jeito. No grupo, nos formigueiros, existem as formigas soldados, cuidam da proteção de todo o formigueiro, são os que apoiam na luta contra os inimigos. Representam os crentes que são levantados por Deus. Pensei que era para aqui na são os guerreiros de Cristo, homens e mulheres que Deus levanta na área da oração, né? Pessoas que oram, pessoas que intercedem, pessoas que têm discernimento de espírito, não é? Espiritual, discernimento espiritual. Que na guerra espiritual protege o nosso formigueiro, que protege a nossa casa, a nossa igreja, que protege a obra de Deus. Tá? Efésios capítulo 6 vai dizer que precisamos ter um cinturão da verdade. Né? Capítulo 6, versículo 10 vai dizer: não tem mais irmãos, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mais na frente ele vai dizer, né, precisamos ter um cinturão da verdade, a couraça da justiça. Ele vai dizer: o calço e os sapatos. Olha, vocês precisam do escudo da fé, vocês precisam do capacete da salvação. Olha, que vocês precisam da espada do Espírito. Paulo vai terminar dizendo: olha, vocês precisam orar. Aqui o apóstolo Paulo faz uma referência às armaduras dos soldados e guerreiros de Roma. E nós precisamos estar preparados para a batalha espiritual, irmãos. Estamos em uma batalha. Quando você aceita Jesus, você entra em uma batalha espiritual. E a nossa batalha não é contra o sangue nem contra a carne, mas a nossa batalha é contra o próprio Satanás, irmãos. Então levante a sua cabeça. Não desfaleça. Não volte atrás. Você é cheio do Espírito Santo. 2 Pedro 3, versículo 18 diz: eles crescem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Tem muita coisa aqui, irmão. Mas vamos passar aqui, só que isso não termina. Essa lição é imprescindível para o crente. Pois o crente precisa entender que mesmo depois de alcançar a maturidade cristã, ela não poderá seguir a sua vida sozinha e continuará a depender do grupo. Precisamos uns dos outros. Esse processo é na igreja. Quando a Bíblia vai dizer que nós precisamos se alimentar, como disse, mas eu quero citar aqui, porque há ainda muitas pessoas que necessitam de uma palavra, de um conselho, mesmo na sua sendo crente maduro, experiente, mas que precisa. Aí o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2: leite vos dei por alimento e não sólido, porque vocês não podem recebê-lo ainda. Tá, então, infelizmente, existem pessoas em nosso meio, como eu falei, que precisa de tomar leite.
O crente ainda não, tem crente que ainda não alcançou a sua maturidade cristã, ou sofre de uma recaída, ou de uma frieza espiritual, e que eu e você não podemos criticá-lo de maneira alguma, mas que precisamos dar o conselho, visitar. Ele precisa de um crente mais experiente, maduro na fé, para se alimentar e receber de Deus. Mas para isso, essa pessoa que vai dar essa injeção de ânimo precisa ter um conhecimento dele, ser uma pessoa madura na fé, ter maturidade. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 42: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E as formigas sabem se comunicar. Provérbios capítulo 11, versículo 14 vai dizer: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. E mais adiante, Provérbios capítulo 15, versículo 22 vai dizer: quem pensa que pode vencer na vida sozinho fracassa, mas quem procura ajuda e pede conselhos, esse será bem sucedido. Então, quando você pensa que você vai vencer sozinho na vida, você é um fracassado, porque nós precisamos um dos outros. E para a gente terminar, irmãos, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 13: comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. E para a gente terminar, nenhuma formiga faz sempre a mesma coisa. Ela foi convocada a buscar comida hoje, amanhã, e é convocada para limpar o lixo do formigueiro. Elas trabalham silenciosamente, sem chamar a atenção. Isso quer dizer que muitas vezes nós trabalhamos para os homens, pastor Sérgio. Eu vou fazer aqui para o pastor Sérgio me promover, veio me promover, né? Fazendo barulho, tocando a trombeta. E as formigas trabalham silenciosamente, sem chamar a atenção. Se você vai ver a formiga, ela está trabalhando ali. Se você derrubar ali um biscoito, ela vai buscar. Ela já vai buscar para guardar no seu formigueiro. Olha aí, já vão trabalhar. Já cheira ali, sente o cheiro e vai lá. E se for grande, deixa lá, exatamente. Olha, deixa aquele cheiro, né? Como nós, a Bíblia vai dizer que nós temos o cheiro de Cristo. Nós temos um cheiro, assim como a formiga deixa aquele cheiro ali, para as outras formigas pegarem, se for um alimento maior. Até o seu formigueiro nós temos o cheiro de Cristo. Nós transmitimos o cheiro de Cristo. Onde você passar, aonde você estiver, no colégio, no trabalho, na escola, aonde você estiver, você tem o cheiro de Cristo. Diga para o seu irmão aí: você tem o cheiro de Cristo. 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 Vocês têm o cheiro de Cristo, irmão. Aleluia! E outra coisa, a formiga trabalha sem precisar ninguém mandar. Ninguém precisa. É desse jeito. Pastor, cadê você? Cadê o líder? Bispo, cadê você que não abriu a barra? Bispo, está entendendo? Eu estou só conjecturando. As formigas não precisam estar alguém empurrando, alguém mandando elas fazer. Não precisa, já sabem o que é para fazer e fazem, irmão. Então você sabe o que é para fazer, então faça. Não espere o teu marido, a tua esposa, o pastor, o teu patrão, o teu gerente, o teu supervisor te mandar fazer.
fazer isso aqui. Glória. E tudo está fazendo para aprender com a formiga, né? A formiga não precisa ninguém mandar. Ela vai, faz. É tão bom assim quando o obreiro faz, quando a irmã faz, quando o marido faz, o que é para fazer? A esposa faz o que é para fazer? Tudo vai com ordem e decência. O pastor sabe o que é para fazer o seu serviço, o obreiro é para fazer o seu serviço, assim sucessivamente. Durante o inverno a comida é escassa. Trabalham duro para armazenar a comida. E é interessante que as formigas ficam perto umas das outras no inverno. Irmãos, preste atenção, no inverno as formigas ficam longe umas das outras? As formigas ficam bem pertinho umas das outras para sobreviverem. Precisamos ficar perto dos outros. E mais perto ainda de Jesus. Eu costumo dizer, a alma longe de Jesus, a tua alma corre perigo. Corre perigo você longe de Jesus. A tua alma corre perigo. Então faça como as formigas. Fique perto umas das outras. Alguém vai dizer para terminar? Quero agradecer mais uma vez, pastor, muito obrigado, os obreiros, irmãos. Não esqueçam, segunda, estamos falando sobre humildade, né? Sobre humildade. Alguém vai dizer, não sei quem é, mas um ditado popular vai dizer assim: enquanto a cigarra canta, a formiga trabalha. Aplauda Jesus.